Pessoal, a gente vai fazer uma leitura, uma interpretação teórica de uma paisagem. Aquilo que a gente precisa entender para levar para a nossa pintura. Fala pessoal, Vânia Mapos por aqui, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente olhando essa paisagem, a gente não consegue perceber uma profundidade? A gente não percebe o que está mais distante da gente, que seria essas partes mais claras, né? O que dá profundidade numa paisagem é justamente isso. O que está mais próximo do nosso olhar tem mais cor, tem mais presença, mais nitidez, e conforme vai se afastando, a gente vai perdendo definição. Não só a definição, como as cores também, elas ficam mais desbotadas, né? Perde potência de cor. Isso que dá profundidade na nossa paisagem. E para a gente completar esse conceito, a gente pode também falar de planos. O que seria planos? A gente pode entender como uma hierarquia do que a gente consegue visualizar. O que vem primeiro, o que vem em segundo, em terceiro, em quarto. A gente pode entender como camadas. Esta primeira parte, essa área, o primeiro plano, a segunda parte, toda essa região aqui, o segundo plano, este daqui o terceiro, e sucessivamente. Até este mocinho quase imperceptível também é um plano. Então, você pode me perguntar, mas Vânia, por que este daqui é o segundo plano se eu tenho essa vegetação antes? Gente, isso não importa. Se você consegue observar que essa vegetação tá depois dessa primeira parte, se você consegue enxergar essa sequência, é o que importa. Nome é o de menos. Essa análise de primeiro, segundo, terceiro plano, ela é importante para a gente respeitar a hierarquia, o que vem primeiro. Porque tudo que vem primeiro, ela precisa estar em mais evidência. Essa leitura tem que ser feita para você poder fazer a interpretação certa no valor tonal e nas cores. As cores, elas podem ser modificadas. Você pode modificar a paisagem e você pode modificar as cores. Mas para isso tem que continuar os estudos. Quando você for fazer a interpretação, você tem que entender que este, ele está mais próximo. Depois vem este, você tem que deixar este daqui com cara de mais próximo desse. Então eu tenho que fazer essa interpretação. Isso quando a gente está aprendendo. Depois que você aprende e quiser modificar alguma coisa, você vai se sentir mais à vontade. A gente só usa essa linguagem que é para poder se expressar. O que vem primeiro, o que vem depois, e você fazer a interpretação que você precisa ou quer. Se você souber modificar, modifique. Mas quando a gente está aprendendo, isso já é mais difícil. Então, o que eu posso, de maneira simples, sem complicar, dividir os planos? Primeiro, segundo, né? Essa vegetação eu posso entender que está complementando toda essa área. Então essa área ela vem em segundo plano. Aqui eu posso chamar de terceiro plano, este de quarto. Então, o mais importante de vocês darem nome ao boi, né, força de expressão, é vocês entenderem o que está acontecendo para vocês fazerem a leitura para poder fazer a interpretação. Outra coisa que a gente pode observar é que a superfície, o plano, o chão, ele não é reto. É como se tivesse ondulações, né? Aqui mais alto, aqui um pouco mais baixo, depois sobe um pouquinho. Por que a gente consegue fazer essa leitura? A gente não vê a raiz da árvore. Então a gente sabe que essa parte ela está mais alta. Aqui também a gente não vê essa vegetação. Então a gente percebe que está um pouco abaloado. Aqui também, gente, como é que a gente percebe que aqui é mais alto? Não é contínuo. Olha essa vegetação, começa reto aqui. Tudo bem, vocês podem estar pensando, é muito difícil. Pode ser o primeiro contato que vocês estão tendo agora com a paisagem. Então, já é um conhecimento novo que vocês estão adquirindo. Não precisa guardar isso de uma vez só. O desenho também ajuda, então é legal a gente estudar para a gente poder fazer a leitura ainda melhor. A gente acelera o tempo de aprendizado. Dá para pintar sem desenhar? Dá.
mas você vai aprender o desenho na pintura e vai te demandar mais tempo. Mais uma coisa, reparem que aqui, além de estar maior, eu consigo ver com mais clareza as copinhas da árvore, né? Tá maior, eu consigo ver tonalidades de verdes, né? Aqui no fundo eu também consigo ver, mas não tem a mesma nitidez que tem aqui. E se aqui aparenta um pouquinho mais nítido, é por conta da sombra que está mais acentuado. A mesma coisa que aconteceu aqui, acontece aqui. Eu não tenho a mesma visão que eu tenho aqui, né? Aqui eu estou conseguindo ver a base, aqui eu não consigo ver a base, como eu não consigo ver a raiz da árvore. Então, assim, à medida que vai se distanciando, a cor perde força e a nitidez também. Basicamente, paisagem tem essa leitura. É o que a gente tem de mais básico para aprender na paisagem. Outra coisa, aparentemente, para quem está iniciando e não tem muita familiaridade ou não tem muita leitura com cores, nem com interpretação, pode achar que todas essas cores, elas são iguais ou próximas. Na verdade, elas são próximas, mas na pintura vai exigir que a gente afaste um plano do outro. E outra coisa, nessa paisagem a gente não consegue identificar a sombra. Vânia, é claro que a gente consegue identificar. O que é essa parte escura debaixo da vegetação? Não é isso que eu quero dizer, gente. Observem essa árvore. Vocês conseguem identificar a sombra da árvore aqui? O que a gente tem que se atentar é na luz, a direção que ela vem, né? Porque se ela está vindo da esquerda, tudo que tiver na esquerda ela vai estar iluminada. Então presta atenção nisso. A gente nota a sombra no tronco, a gente identifica a iluminação por onde está mais claro, onde está mais escuro já é a sombra. Isso acontece porque a luz não está atravessando, então eu fico com a parte onde não alcança, mais escuro, lógico, né, gente? Você pode identificar a direção da luz pela sombra, mas a gente precisa lembrar que às vezes as fotos são manipuladas. E se por acaso alguém traz um outro elemento, uma outra vegetação, de uma outra fotografia para fazer uma composição nova, ela tem que se atentar na direção da luz, para não ficar desuniforme, ficar sem coerência. Tem que observar tudo isso, direção da luz, intensidade, né? Então é isso, para quem chegou até aqui, obrigada por assistir, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever e até o próximo. Valeu, pessoal!